pior trimestre da história do Ibovespa, com uma queda de 36,9% entre janeiro e março, foi seguido do melhor trimestre desde 2003, com mais de 30% de alta. Lidar com essa montanha russa e ter retorno positivo no acumulado do ano precisa de sangue frio ou delegar as decisões para um robô, certo? Em mais ou menos. Para falar sobre método quantitativo e sobre o fundo long and short gerido por 8 robôs, eu converso com Victor Dweck, que é sócio e gestor da Quantamental, uma gestora nova que conseguiu retorno positivo no acumulado do ano de pouco mais de 5% até julho e de 6,6% no primeiro semestre, desses 2 trimestres aí bem voláteis que a gente estava falando antes. Na média, a categoria lá no primeiro semestre teve um retorno de menos de 1,3%. Eu sou Carlos Potorno, jornalista do Broadcast, e começa agora o programa Cabeça de Gestor, de agosto de 2020. Victor, bem-vindo. Eu queria te perguntar, na verdade, sobre julho, começar a entrevista falando sobre julho. O fundo ele teve um retorno negativo, então reduziu aí o retorno acumulado no ano, que estava 6,6% no semestre, para pouco mais de 5%. Eu queria entender o que aconteceu em julho para ter o retorno negativo e também se com esse resultado muda a estratégia dos 8 gestores, né, dos 8 robôs que tem. Oi, Carla, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Oi, para quem está ouvindo a gente e assistindo a gente aí do outro lado da tela. O mês de julho, já que você perguntou para começar pelo mês de julho, vamos embora. Nós temos 8 robôs rodando no fundo e boa parte dos nossos robôs não muda muito a carteira que eles têm de mês para mês. Tá? Nesse mês de julho, por exemplo, o nosso robô Joel está com uma carteira muito semelhante à carteira que ele tinha no mês anterior, que foi positiva no mês anterior e nesse mês ela foi levemente negativa. Tá? O Joel é o nosso robô que olha para o balanço das companhias e monta uma carteira de valor. E eu acho que ele está sendo, talvez até um pouco, conservador na sua carteira já há alguns meses. Então, não é atípico ele ter uma performance pior que o índice Bovespa no mês, que é, de fato, a ponta short desse robô. E a mesma coisa acontece com um outro robô que a gente tem, que é o Ray, tá? Que foca em small caps e também, nesse mês, a carteira dele talvez um pouco mais diversificada, um pouco mais conservadora, não conseguiu bater o índice de small caps, que é um índice que está muito concentrado agora em Via Varejo, por exemplo, com quase 9% da composição do índice nessa empresa, e no setor de educação com Cogna, que teve uma alta expressiva no mês. E se o nosso robô Ray não está com essas duas ações na carteira, a chance dele bater nesse mês o índice é pequena. Sim, então, acaba ficando para trás, né? Ele fica para trás. É normal, num fundo quantitativo, você faz um backtest de longuíssimo prazo para trás para ter uma confiança nesses robôs, nesses modelos, e acontece isso. A cada tantos meses acontece de ter um mês que você performa pior que o índice, não dá para ganhar sempre. Mas a gente e Victor, esse resultado, esse desempenho em julho, os robôs devem mudar a carteira assim, agora para agosto? Muda um pouco a estratégia? Você falou que um dos robôs estava com uma carteira bem defensiva, né? Sim. Agora de julho, já Olha, era de mês anterior. Então, o Joel mantém uma carteira parecida com a do mês anterior. Eu diria que desde maio vem uma carteira bem parecida. Ele tem uma concentração hoje no setor de utilities, que ela é defensiva, tá? E ela continua com uma concentração bem maior que o índice. O índice Bovespa, por exemplo, no setor de utilities, ele tem um percentual muito baixo, se não me engano, em torno de 6%. Então, na nossa carteira de Joel é maior essa concentração. Uma novidade, aí sim, uma leve novidade é que ele aumentou um pouco a alocação setorial em bancos. Então, pequeno aumento, mas que reflete um pouco a percepção desse robô Joel de que existe aí algum valor em bancos que talvez o mercado não esteja vendo, mas, de novo, essa posição pode ficar assim por um bom tempo, ao longo de meses. É um robô que não fica mudando a carteira com uma alta frequência.
diferente de outros robôs que a gente tem que operam numa frequência mais alta, ou seja, que trocam a carteira de uma forma mais rápida. Tá? Então varia muito essa brincadeira aí de quem opera muito, quem opera menos, com que frequência que ele troca, varia muito. Mas no caso do robô Joel e do robô Ray, que foram os dois que a gente falou, eles trocam com uma frequência mais baixa e a carteira tem trocado pouco nos últimos meses. Queria entender um pouquinho da visão que vocês têm, mesmo as diferentes estratégias dos 8 robôs propõem agora prazo. Você falou que, no caso do robô Joel, ele aumentou um pouquinho a posição em bancos. Isso indica que vocês estão vendo, tem condições melhores para crédito, tem condições melhores aí na idade. O que a gente pode extrair em termos de cenário a partir do que eles estão mostrando? Olha, é difícil fazer essa combinação, tá? Essa comparação. Se você olhar, aí sim, na nossa leitura humana, né? A Quantamenta é uma gestora que busca se pautar por modelos quantitativos que fizeram um estudo num histórico de longo prazo e tem uma sugestão de cada robô do que deve ser feito no mercado, mas tem, por fim, uma supervisão humana do que os robôs estão sugerindo que deve ser feito no mercado. Assim, na nossa leitura sobre os bancos, e aí, de novo, quem trouxe a ideia foi o Joel, de um aumento pequeno, tá? Não fica pensando que agora a gente está all-in em bancos, mas um aumento pequeno em relação ao anterior. E a gente foi atrás, foi ler o que está acontecendo com esse segmento. É um segmento que o mercado já vem, entre aspas, atacando há 1 ano e meio, mais ou menos, por conta das fintechs, por conta até de iniciativas que o Banco Central está tendo para poder pulverizar mais o setor. Agora, a última, os bancos começaram a divulgar agora o relatório trimestral aí do segundo trimestre do ano, e uma das coisas que chama atenção é o provisionamento para devedores duvidosos que todos os bancos têm feito e têm aumentado bastante. Então, tem uma preocupação com inadimplência grande, tá? E, por enquanto, ela não está acontecendo, mas os bancos estão se preparando que, eventualmente, ela pode acontecer. Isso, inclusive, reduz o resultado positivo do banco. O Itaú acabou de divulgar um resultado, em termos de lucro, bem menor do que ele divulgou há 1 ano atrás, tá? Para esse segundo trimestre. Porém, você sabe que tem um aumento grande de provisionamento. Essa leitura específica, nossos robôs não fazem. Eles leem diversas outras variáveis, tá? E por essas outras variáveis, eles sugerem esse aumento no segmento de bancos, e a gente, eventualmente, pode dizer, olha, nossos robôs não estão percebendo alguma coisa aqui e não concordar que o robô faça esse aumento. No nosso caso, a gente deixou o aumento ser feito, tá? Até porque o segmento financeiro é um segmento de peso muito grande no índice Bovespa, 30% do índice é no segmento financeiro. Então, aumentar uma alocação que estava abaixo desses 30% não é um problema. É até talvez positivo para ir equilibrando essa posição combinada. Né? Claro, sim. Eu quero aproveitar que, até para a gente entender um pouco melhor como que funciona o trabalho com os robôs, né? Hoje, o fundo, ele é um long and short neutro, né? Sim. Se eu tiver bater o CDI e não os índices acionários, né? Perfeito. E vocês têm mais ou menos 80 ações, estão investindo tanto do lado comprado quanto do vendido em 80 ações, né? O fato de poder ter uma pulverização tão grande, quando a gente olha um fundo de ação, geralmente a gente está falando de 15, 20 ações na média, né? Sim. Isso ajuda a reduzir volatilidade, torna esse fundo mais adequado para quem, como sugere o nome do fundo, quer mais proteção? Vamos lá. A gente só consegue ter 80 ações na carteira por conta de ter essa operação combinada de 8 robôs. Cada robô sugere a sua carteira, que é bem menor, mas quando combina as 8 carteiras, você chega a esse número de 80 ações. Até um pouquinho mais, nesse mês agora de agosto, é um pouquinho mais do que 80 ações na carteira. Essa pulverização, ela de fato reduz a volatilidade, tá? Você não tem nenhuma concentração muito grande em uma ação específica. A ação que hoje tem maior concentração na nossa carteira tem 3%. Então, é pequena essa exposição. Sim. Outra coisa que a gente consegue é uma diversificação setorial. Então, assim, também não tem grandes exposições direcionais no setor. E, por fim, é um fundo long short neutro, como você disse.
É raro você ter um fundo long short que fica sempre neutro, né? A gente estava no meio da pandemia, neutro. Ali no mês de março, neutro. Depois do mês de abril, neutro. Em maio, neutro. A gente não faz uma posição direcional. Então, o Bovespa subir ou o Bovespa cair não deveria ter uma influência direta nos nossos retornos. Tá? Sim. Por isso, Vitor, por isso até que talvez esse resultado tão positivo, assim, olhando o benchmark de vocês, e essa montanha-russa bem mais plana do que a gente viu dos de ações lá em março, por exemplo, depois de abril. Isso, então, é um resultado da própria essência do fundo. Claro, com certeza por conta da gestão, do quant que vocês têm, mas um pouco pela essência do fundo, né? O fundo, ele é neutro, ou seja, como você acabou de explicar, ele não vai ter ganhos absurdos num mês, como foi abril, mas também não vai ter a perda de março, por exemplo. É mais ou menos isso. A ideia é essa. A gente fala que é um fundo de hedge para ser um fundo de proteção, onde eu espero gerar alfa na linguagem de mercado, ou seja, gerar ganhos sem nenhuma relação direta com ganho ou perda da Bovespa. Tá? Então, é como se você me dissesse assim, a gente até tem, na nossa primeira carta do fundo, a gente bota um gráfico onde a gente mostra nos 20 piores, assim, nos 10 piores dias e nos 10 melhores dias do Bovespa no ano, como é que foi o nosso retorno. Na média, ele foi positivo, mas sempre pequenos retornos para cima ou eventualmente para baixo. Então, essa é a essência do fundo, é que os robôs encontrem oportunidades, tá? E que deem lucro na maior parte delas. E a gente vai fazendo essas posições ao longo de muitas posições que a gente gere um retorno no ano, por exemplo, de superar o CDI pontos percentuais. Sim. A essência do fundo é exatamente essa que você definiu. Sim. Bom, são 8 robôs. Você falou que o Joel, ele é engraçado até chamar o robô pelo nome, né? Tem intimidade, assim. Mas o amigo Joel, ele olha empresas de valor, você falou, né? Exato. Cada um tem uma carteira com uma história diferente, é isso? A ideia é exatamente essa. De forma resumida, se fosse possível, Vamos lá, né? muito resumido. O Joel, até a gente brinca, é uma homenagem a um autor de um livro chamado A Fórmula Mágica, até saiu agora em português na Amazon. É o primeiro cara que tenta explicar para um público geral o que a gente chama de factor investing, né? Você olha para os fatores múltiplos de empresas, para a tendência dos papéis, volatilidade dos papéis e monta uma carteira de valor e que no longo prazo você espera que essa carteira vai vencer o índice. Junto com o Joel, no nosso time. Vou falar de 6, tá? E é o 6 que a gente, inclusive, tem no site. Quem quiser entrar no site da Quantamenta, os 6 estão lá. Boaz é um robô que olha também para o balanço das empresas, mas as variáveis que ele olha não tem nada a ver com a variável que o Joel olha. Então, ele chega numa carteira que a gente chama de carteira de turnaround. São empresas que estão no momento de virada, que nos últimos anos elas começaram a ter uma performance melhor e a gente pode dizer que são empresas que a gente espera que nesse turnaround da companhia, né, nessa virada da companhia, elas vão também performar melhor que o índice. Outro robô que a gente tem é o Edge, que é o nosso robô de arbitragem estatística. Ele encontra divergências no mercado que ele espera que em algum tempo, e aí sim, num tempo rápido, né, de alguns dias, algumas semanas, essa divergência irá convergir. E ele fica buscando isso todo dia. Encontrou uma divergência, se posiciona e espera que vai convergir. Isso no mercado de ações, em geral, uma divergência entre uma ação e outra, mas pode ser entre 2 ações e 2 ações, uma ação e 2 ações. Tá? O nosso robô Fala. Desculpa te interromper, mas agora, nesses últimos meses, aconteceu bastante, né? Acho que numa das cartas vocês, inclusive, falam sobre essas oportunidades assim que o mercado, do jeito que está, acabou oferecendo. Acontece, mas tem que ter muito cuidado, porque divergências estatísticas, nem sempre elas convergem. Então, você tem que saber analisar isso muito bem para definir. E aí é a grande especialidade do Ed, entender que aquela divergência irá convergir e que ele acerte na maior parte das vezes. Né? Sim. Não é uma ciência simples, tá? E é um ferramental estatístico e matemático que ele usa, diferente de muitas outras coisas que a gente faz. Esse é o grande skill do Ed.
tá? De novo, cada um dos robôs tem o nome em homenagem a alguém que já trabalhou muito nessa área, no Brasil ou fora do Brasil, e a gente brinca com esses nomes. O PIT é o nosso robô que olha para empresas altamente correlatas e decide qual é a hora de comprar uma e vender outra. Ele pode eventualmente decidir que é a hora de comprar uma empresa de seguro e vender outra empresa de seguro, um banco e vender outro banco, e por aí vai. Esse outro ferramental matemático estatístico, outra frequência de operação, esse é o PIT. O Waze, nosso robô Waze, em homenagem a um hedge fund londrino chamado Marshall Waze, que há 20 anos o pessoal desse hedge fund olha para o que os analistas de mercado estão falando, quantificam essa informação e montam uma carteira de ações comprada contra uma carteira de ações vendidas. Tá? Então, inspirado nesse hedge fund, a gente conhece esse trabalho há alguns anos que eles fazem, a gente montou um modelo, tá? Que a gente deu o nome de Waze, esse robô, que ele vai buscar nos analistas brasileiros, em cima da opinião deles, qual deve ser a carteira de ações comprada e qual deve ser a carteira de ações vendidas. Tá? E ele monta essa carteira e faz uma revisão semanal em cima do que os analistas estão dizendo, até porque os analistas têm o costume de fazer revisão a cada tanto tempo da opinião deles. Tá? Esse é o nosso robô Waze. Estou vendo aqui, quem falta? Falta falar do Ray, que é o irmãozinho do Joel, a gente falou no início, ele foca em small caps para montar a carteira dele de ações. Empresas de valor, mas mais small cap. Sim, e aí a fórmula mágica que ele encontra é diferente da forma que o Joel, né, o robô que olha para o índice Ibovespa e pretende bater o índice Ibovespa, a fórmula de um e de outro acaba sendo diferente, as variáveis que um e o outro olham são diferentes por conta dessa especificidade. Um quer bater o Ibovespa, o outro quer bater o índice de small cap. Entendi. Para finalizar, Vitor, acho que você falou uma coisa agora e nas cartas de vocês a gente vê também que tem essa brincadeira com os nomes e na carta você com o funcionário do mês, né? O robô do mês, né? Na verdade. Aí vocês mostram qual foi o robô que saiu vencedor, tipo assim, aquele retrato na parede assim do funcionário do mês. Exato. Por exemplo, você falou de julho, né? Julho foi um mês que a gente teve o resultado, o fundo caiu 0,97% no mês, mas teve um robô que foi bem, que é o robô Boaz, o robô que encontra as empresas em turnaround. Ele teve uma concentração ali no setor de incorporação e construção que foi positiva, até bem positiva, e ele sozinho ganhou do índice Bovespa nesse mês. Então, é uma forma de dar o mérito dele, né? Ainda que a carteira caiu 0,97%, se tiveram robôs com contribuições negativas, ele teve uma contribuição positiva no mês, e aí ele merece esse mérito e entra lá como o nosso robô do mês na lâmina mensal. E ganha esse reconhecimento, assim. Ganha esse reconhecimento. Uma última pergunta, mais de curiosidade, assim, que o método quantitativo existe há muito tempo, mas no Brasil ele tem várias gestoras já fazendo isso há mais de 10 anos, assim, mas não é uma estratégia super disseminada e ultra distribuída, né? O dados, ele é feito por fornecedores de vocês. Você falou que tem robô que olha o quant de relatórios de analistas, mas também tem, claro, as demonstrações de resultados das empresas. O input ele é feito por vocês? Ele é manual? Não, boa parte do nosso input, resumida, claro. a gente compra, né, compra esse dado já quantificado por um parceiro. Né? É possível, e tem alguma parte do input que a gente trabalha dentro da Quanta Mental, mas essa parte de você preparar os dados é uma parte que exige bastante dedicação, tá? E você tem que ter muito cuidado, porque se o teu dado de estudo está errado, tudo que você fez depois, né, está errado. A mesma coisa para operar. Se o dado com o qual você opera está errado, esquece, você vai operar errado. Então, numa gestora quantitativa, você tem que trabalhar muito bem essas etapas. A etapa de limpeza dos dados, onde você produz o seu dado, aí depois trabalhar o dado para o estudo que você quer fazer, o estudo em si, e depois a programação da execução e, de fato, ver que você vai operar sem erro. São diversas etapas pela qual você passa e que nenhuma delas é simples.
E aí a gente trabalha com parceiro tanto na ponta inicial, fornecendo dado, quanto na ponta final de execução. Tá? A gente tem parceiros com softwares muito, assim, que a gente conhece muito a equipe que desenvolveu e que ajudam a gente a poder fazer essa linha de produção completa. Uhum, sim. Assim, e além de tudo isso, ainda tem um pouco a parte do nome da gestora, o Quantamento tem o Quant, mas também tem uma visão fundamentalista, que é a mão de vocês, né? Quando vocês percebem, acaba tendo também uma intervenção humana em algum momento que vocês acham que é necessário, né? Sim, mas é importante, de fato, salientar que essa supervisão humana ela é sistemática. A gente tem regras de como a supervisão humana vai ser feita. E, para resumir, só vai haver intervenção quando existe na equipe de gestão um consenso de que deixar aquela posição do jeito que está pode ser uma perda grande vis-à-vis um ganho pequeno. Ou seja, se a situação é assimétrica, vai haver uma intervenção. Mas se a situação é dúbia, a gente não faz nada. A gente confia no nosso estudo, no nosso backtest. A princípio é para aquele robô ser vencedor, e na dúvida a gente não faz nada. Agora, se a gente tem uma convicção muito forte humana de que por alguma informação que o robô não sabe, mas que a gente sabe, aquela posição não deveria estar ali, a gente vai e faz essa intervenção. Sim, tá certo. Vitor, te agradeço demais a entrevista e a gente vai encerrar aqui o programa Cabeça de Gestor do início de agosto. E o programa ele sempre traz uma gestora para falar um pouco de estratégia de investimentos e dos desafios aí dessa indústria de fundos no Brasil, que tem aproximadamente 5 trilhões de reais sob gestão. Vitor, muito obrigada e até a próxima. Carla, muito obrigado a você. Espero que esse papo tenha sido agradável para quem está nos ouvindo e espero acompanhar o programa com a frequência dele. Obrigada, Vitor. Até a próxima. Tchau, tchau.